Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muitos bem-vindos ao nosso multicanal Dr. Jairo Curso Almeida e hoje nosso programa Bem Saúde, um conteúdo aí de temas de área médica, temas de autoajuda, tá entrando na sua casa. E é o último do ano, é isso mesmo. Em 2024 a gente vai voltar com força total, mas eu tenho certeza que esse último do ano do Bem Saúde você vai compartilhar, vai se inscrever, vai curtir, vai laquear até não poder mais, porque é um conteúdo excelente que vocês vão gostar muito e eu tenho certeza que vão se informar e aprender muito, tá certo? E estão perguntando, olha, por que o Dr. Rogério hoje está de gravata azul e o mês passado rosa? Porque mês passado, outubro rosa, a gente fez uma homenagem aí à prevenção do câncer de mama em novembro, nas mulheres. Em novembro, a gente está fazendo aí o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata e do câncer de testículo no homem, isso mesmo. Mas a gente vai estar dando umas noções básicas aí desta data. Não vamos falar que é um próximo conteúdo e um próximo programa que a gente vai fazer aí de conversas aí nesse mês. Iniciando novembro, segunda semana de novembro aí, eu espero que vocês estejam bem aí na sua casa, muito felizes, muito radiantes. No primeiro bloco a gente vai falar um tema muito interessante. É um tema de área médica que eu andei pesquisando aí, vendo os assuntos, porque dificilmente a gente está vendo isso na mídia, a própria internet também não está colocando muito em pauta, mas a gente vai trazer para você aí que eu tenho certeza que você vai se informar e vai falar, nossa, esse Bem Saúde me trouxe cada informação que eu vou compartilhar. É isso aí, gente. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre uma doença infecto-contagiosa causada por um fungo e que muitas vezes está presente aí dentro de um animalzinho que você tem dentro da sua casa. O gatinho, é isso mesmo, a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? No tema de autoajuda, eu estava essa semana assim me perguntando algumas coisas, porque a gente sempre se faz uma autoanálise, a gente tenta sempre fazer o melhor, e é isso aí. E às vezes a gente fala assim, quantas vezes eu acho que você aí na sua casa não deve ter falado, puxa vida, eu tento sempre fazer o melhor, eu tento sempre acertar, mas nem sempre as pessoas que estão à minha volta enxergam que eu acertei. E às vezes não dão valor para isso. E aí ficam colocando erros, empecilhos, ficam colocando críticas até não poder mais, mas às vezes críticas destrutivas. Mas que muitas vezes você precisa se levantar, o seu ego e falar, não, isso não é para mim. Por quê? Porque eu tentei fazer o melhor. Mas esse é um tema de autoajuda que a gente vai falar, que eu tenho certeza que vai impactar você aí, que eu tenho certeza que você vai ficar pensando, puxa, não é que isso às vezes acontece comigo? Segundo bloco, tema de autoajuda, chegando aí, é isso aí. E agora, eu achei que acertei e muitas das pessoas acharam que eu errei. Eu acertei ou eu errei? Você vai saber já já. É isso aí, iniciando o nosso primeiro bloco, tema de autoajuda. Tema de área médica. Bem saúde. Esporotricose, é isso aí. Esporotricose humana, ele é um tipo de fungo, tá certo? Uma micose subcutânea que surge quando o fungo do gênero Sporotrix entra no nosso organismo. E entra por onde? Às vezes por uma ferida na pele, tá certo? A doença ela pode afetar tanto os humanos como também os animais. Animais muitas vezes como gatos, cachorros, qualquer tipo de animal. Mas a prevalência maior são nos felinos, nos gatinhos. A infecção, gente, é uma doença infecto-contagiosa, né? E a infecção ela ocorre principalmente pelo contato do fungo com a pele ou a mucosa por meio de algum trauma. Às vezes teve um corte, uma laceração, ou às vezes teve contato com um tipo de palhas, às vezes até um espinho de uma flor ali que estava contaminada com esse fungo pode ter passado para o humano esse tipo de fungo aí, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado quando às vezes as pessoas vão em determinados lugares e entram em contato com terras, entram em contato com flores, entram em contato às vezes com palhas, então isso aí tudo pode estar contaminado. Então é importante que você verifique se suas mãos às vezes não estão machucadas, para que você possa não adquirir aí esse tipo de fungo, tá certo? A maior parte das vezes, eu falei até para vocês aí no início, essa contaminação é feita por alguns animais, principalmente os felinos, né, que são os gatos, através das arranhaduras do gato, porque às vezes a unha do gato ela foi contaminada com esse fungo e ele está desenvolvendo a doença também e ele pode passar essa doença para o ser humano. Não quer dizer que, por exemplo, todo animal que arranha passe a doença, porque nem todo animal está contaminado.
Para passar essa doença esporotricose, é preciso que o animal, o felino, esteja contaminado. Depois a gente vai dar uma olhadinha ali para a gente poder visualizar e dar uma arquiteturazinha aí para vocês de alguns desenhos ou algumas ilustrações com alguns animais com esse tipo de doença e com a nossa pele também com esse tipo de doença, tá certo? Mas pode acontecer através da mordedura de um gato quando ele está contaminado. E a gente tem alguns tipos de esporotricose. A esporotricose cutânea, que vai se caracterizar por múltiplas lesões na pele, principalmente mãos e braços. A esporotricose unfocutânea, que é uma forma clínica mais frequente, que tem a presença de alguns nódulos localizados na camada da pele mais profunda, seguindo aí o trajeto do sistema linfático, que são aqueles gângliozinhos, tá? Da região corporal afetada. E a localização preferencial é nos membros, principalmente braços e pernas, tá certo? A esporotricose extracutânea, quando a doença ela se espalha por vários locais do corpo, como por exemplo ossos, mucosas, entre outros, e comprometimento também da pele. E a esporotricose disseminada, que às vezes pode até atingir alguns órgãos, como pulmão, ossos e fígado, tá certo? Gente, olha só, as causas da esporotricose. A esporotricose ela é causada por fungos do gênero chamado Sporotrix, tá certo? Esses fungos, ele pode se apresentar duas formas no seu ciclo de vida. A micelial, que é a de filamentos, e a levedura, que é a parasitária. Na forma micelial, o fungo ele está presente na natureza, no solo rico em material orgânico, né, decomposição às vezes até de animais, nos espinhos, como eu falei para vocês, arbustos, árvores, vegetais em decomposição, madeiras, e a forma de levedura é a que pode parasitar o homem e os animais, que é a mais comum, tá certo? Gente, os indivíduos, geralmente eles adquirem esses fungos aí através de algum tipo de lesão que a pessoa já tenha na pele e entrou em contato com esses materiais que estão presentes estes fungos, que a gente chama de esporotrix, tá bom? Então aí no caso, a pessoa pode se infectar, principalmente aí nessas 4 formas disseminativas que a gente passou para vocês, tá bom? Os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, ele começa como se fosse uma mordida de pernilongo, pode estar presente no braço, pode estar presente na perna, pode estar presente nos pés, tá certo? Mas principalmente nessa localização, braços e membros, somente membros inferiores, pernas ou pés, tá? Então é o que acontece, elas vão aparecer após a contaminação com este fungo na pele e, como eu falei para vocês, ela pode se iniciar como se fosse uma picada de inseto. Ela vai evoluindo, passa às vezes 1 semana, 2 semanas, você coça, você passa uma pomadinha, passa um álcool, passa um repelente e nada, uma loção e nada de a lesão desaparecer. Ela vai cada vez mais aumentando, até que chega uma hora que ela começa a formar como se fossem alguns nódulos, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês agora na ilustração. Tá vendo, gente? Olha só. Essa daí é uma imagem, tá certo? Do fungo, o Sporotrix, que contaminou a pele e ele deixou uma lesão ulcerada praticamente, uma lesão nodular, tá? Se vocês forem ver bem, olha só. Ela começa como se fosse uma picada de inseto, tá? Aí ela forma uma cicatriz. E aí ela vai formando imagens nodulares, que são essas partes endurecidas, arredondadas aqui, até que ela forma uma úlcera, que é como se fosse uma ferida ali. E ela se prolonga por mais ou menos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até que se faça o diagnóstico da doença, tá? Vocês viram, né? Que imagem muito feia, né, gente? Então, e o que acontece? O período de incubação dessa doença, ela pode durar não só de dias, mas ela pode durar de meses. Vai depender muito do estado de imunidade, do estado de defesa que a pessoa apresente. Então, por exemplo, nós temos às vezes pessoas que têm comorbidades, que têm algumas doenças infecto-contagiosas adquiridas, e às vezes elas estão desenvolvendo por falta de tratamento, uma imunidade, uma baixa defesa, e aí elas acabam contraindo essas doenças. E conforme a imunidade da pessoa, se a imunidade dela estiver ótima, ela pode ficar até 6 meses com esse fungo no organismo, e ele lá encolhidinho, quietinho, sem estar provocando nenhum tipo de doença. De repente a pessoa pega um resfriado, pega uma doença, algo assim, a imunidade cai lá embaixo, vai, por exemplo, uma dengue. A imunidade cai muito quando a gente pega a dengue. Aí o que acontece? Pegou uma dengue, aí
Mas também seria muito azar, né, coitado? Porque pegar dengue e ainda ter esporotricose, aí já é pedir para Deus proteger, porque precisa mesmo de oração. Aí o que acontece, gente? A pessoa acaba se contaminando, infelizmente, e acaba aí até desenvolvendo a doença por baixa imunidade. Então ela pode durar meses, essa contaminação. Esse fungo pode estar dentro do organismo durante meses. Abaixou a imunidade, a pessoa acaba contraindo. É como, por exemplo, às vezes quando a gente teve Covid. Muitas vezes a gente estava ótimo de saúde, não tinha nada, de repente caía, pegava uma gripe, um resfriado aí, abaixava a imunidade, um vírus forte, vinha a Covid. Então é isso aí. Por isso que é importantíssimo que você aí de casa faça uma alimentação regrada, que você cuide do seu organismo, do seu corpo, que você tome sol, que você se alimente bem com arroz, feijão, com carnes, ovos, o que você tiver em casa, frutas, legumes, e deixe de consumir tantos industrializados. Principalmente o refrigerante, que abaixa o pH aí para ácido, e é onde a gente fica aí, ó, com vários tipos de células, não só as virais, mas também as cancerígenas aí nadando dentro do nosso organismo, tá bom? Então vale a dica aí. O diagnóstico, gente, ele é feito de diversas formas. A gente pode adquirir aí um conjunto de vários fatores, desde os clínicos praticamente. Ele não provoca febre nem nada, são mais as lesões, né? E aí o que acontece? A gente pode correlacionar fatores clínicos, fatores epidemiológicos. Às vezes é uma pessoa que viajou e às vezes manteve contato aí com algum tipo de material contaminado. Ou às vezes tem um animal felino, no caso gatinho, que nem eu falei para vocês, que às vezes do gatinho ele pode transmitir, se ele estiver contaminado com esse tipo de fungo aí, essa doença, tá certo? E também além dos dados laboratoriais, tá certo? A confirmação diagnóstica laboratorial, ela é feita por um isolamento do fungo, ou seja, ele é obtido através de um material de biópsia, é retirado um fragmento da lesão, da pele geralmente, e ou aspirado das lesões para poder enviar para o laboratório e ver se identifica esse fungo aí, que é chamado de Sporotrix. Se ele estiver presente, o diagnóstico está feito e aí o tratamento com certeza vai ser feito também, tá certo? E o tratamento aí, gente, ele pode ser realizado após uma notificação e também principalmente com o diagnóstico formado de esporotricose. O tratamento é feito pelo SUS, é um tratamento gratuito, que todo paciente tem direito e principalmente é uma doença de notificação compulsória, ou seja, essa tem que ser relatado à epidemiologia, ao departamento epidemiológico aí da sua cidade, para que possa ser feito aí uma estatística de se não há outras pessoas que estão se contaminando aí com a esporotricose, tá certo? Gente, eu vou mostrar para vocês agora como é que fica um felino que está atingido pela esporotricose, que contém este fungo, tá certo? O tratamento, gente, é feito com antifúngicos durante 6 meses. É isso mesmo. Pode variar aí de 3 a 6 meses. E os medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde e prescritos por um médico chamado infectologista que cuida dessa área e principalmente aí desse tipo de doença causada por um fungo. Tá? E não pensa que a gente não tem visto isso aí não, tá, gente? De 2011, mais ou menos, até 2022, no Rio de Janeiro, a gente teve 400 casos. Depois essa doença ela se prolongou por vários estados do Brasil aí, e principalmente também em São Paulo, tá? A gente já tem de 2022 para cá 40 casos notificados. Então assim, a doença está crescendo, tem uma proporção muito grande, não só nacional, mas internacional também. Tem alguns casos na Inglaterra, alguns casos nos Estados Unidos. Então vários países também possuem algum tipo de epidemiologia aí, de notificação desses tipos de doença, tá bom? Agora a gente vai ver aí como é que fica um felino. Olha, gente, tá vendo? O gato, ele foi atingido pelo fungo Sporotrix, tá certo? Às vezes ele se contaminou com outro animal ou então talvez com algum material contaminado, tipo, ele pode ter andado aí numa terra, numa palha, ou às vezes ter se cortado num espinho de flor que poderia estar com esse fungo aí, ele acabou se contaminando, tá? Para vocês poderem ver como fica a pele do nosso felino. Só que vai uma informação muito importante para você. Nem todos os felinos têm esporotricose. Todos os gatos devem ser acompanhados no médico veterinário. Esse médico veterinário que vai diagnosticar se o animal está ou não com esse tipo de doença. Existe tratamento, tá certo? Se vocês de repente acham que tem algum animal por perto de casa que tem esse tipo de doença, recolham esse animal, tentem levá-lo à zoonose para que a zoonose possa avaliar. Toda a cidade tem seu departamento de zoonoses, que cuida até
de uma forma grátis, né, uma forma gratuita desses animais aí e não façam maldades com os animais, tá certo? Por quê? Porque, gente, tem pessoas que pegam e falam, eu vou sacrificar esse animal, eu vou acabar com ele porque ele é o causador da doença. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, vocês fazem esse tipo de coisa e o que acontece? Primeiro, vocês estão maltratando um animal que é protegido pela natureza. Isso não pode. Tentem ajudá-lo. Segunda coisa, quem faz esse tipo de coisa, às vezes vai lá e enterra um animal e o que acontece? O fungo, ele não morre. O que vai morrer é o gatinho, tadinho, que não tem culpa de nada. E aí o que acontece? Esse fungo ele vai se espalhando pela terra. E ele vai crescendo, ele pode germinar flores, aparecer em certos tipos de espinhos e aí provocar todas as lesões novamente, tá certo? E essa doença vai se propagando. Então a melhor coisa que tem um animalzinho dentro de casa, leve ele ao veterinário para ser avaliado, para ser feito algum tipo de raspado da lesão, uma cultura desse fungo aí para poder ver se ele está presente mesmo, que às vezes não é esse tipo de doença. E se encontrou algum gato que está na rua, que está desse jeito, tenta chamar a zoonose para que ela possa recolher esse animal, para que ele possa sofrer aí um tratamento adequado, para que ele possa ter uma vida boa, uma vida, mas não faça maldade. Tá? Hoje em dia é crime maltratar um animal. A gente vê muita gente fazendo esse tipo de coisa. Não façam isso, certo? Isso é uma ignorância, tá bom? Em último caso, se às vezes o animal ele está sendo tratado e ele falece, o que acontece? Para que esse fungo não seja disseminado, recolham esse animal, levem-o à zoonose, que a zoonose vai poder saber o que vai fazer, tá certo? Normalmente, o que eles fazem lá quando um animal morto aparece com esse tipo de fungo, não é enterrá-lo, porque eu falei para vocês que pode disseminar através da própria germinação aí, do próprio adubo que contém a terra. Ele pode aparecer em grande quantidade, mas não, eles fazem incineração, né, que chamam, como se fosse assim, quando as pessoas morrem e querem ser cremadas. Então os animais acabam sendo cremados também nos casos de falecimento, tá bom? Então, por favor, não façam maldade com os animais, tá certo? Porque eles não têm culpa de estarem com esse tipo de doença. Gente, eu espero que tenha ajudado vocês. Esse foi um tema de área médica aí. É o último do ano, mas em 2024 a gente volta, tá? E a gente vai falar agora, segundo bloco, tema de autoajuda, chegando aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com esse tipo de tema. Só um lembretinho, tá certo? Para a gente poder finalizar esse primeiro bloco aí. Gente, prevenção, como é que a gente pode fazer? Cuidados. Vamos usar luva quando a gente está numa área rural, que às vezes a gente pode ter contato com esse tipo de fungo. Vamos usar proteções, botas, principalmente aquelas botas, aquelas galochas que a gente chama, né? Para poder não entrar em contato com o fungo diretamente com o solo, às vezes com algum material contaminado. Então é importante que a gente utilize de materiais, de roupas adequadas para poder ter um manuseio aí, se a gente estiver numa área rural ou às vezes estiver com algum tipo de contaminação aí querendo chegar até nós, tá bom? Calçados, é muito importante também, calçados adequados, como eu falei para vocês, principalmente em trabalhos rurais, tá bom? Olha aí, segundo bloco chegando, tema de autoajuda, e a gente vai dar um assunto muito importante para você, que eu tenho certeza que você está pensando que vai chegar até você. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência do ano inteiro aí. Claro que vocês compartilham, se inscrevem, a gente vê aí pelos números de inscritos, a gente vê aí pelo número de visualizações e eu fico muito feliz. Para mim, olha, uma visualização, 10 visualizações, 100 mil, o quanto for, mas o importante é que você, chegou até você, eu já fico feliz, meu trabalho já está bem feito. Gente, é exatamente o que eu vou falar para vocês. Muitas vezes, por isso que eu falo para vocês, não importa se tem 1000, se tem 100, se tem uma, se tem duas, o importante é que teve visualização e alguém gostou do meu trabalho. E é isso que importa. Às vezes, gente, a gente tem pessoas que nos encorajam a continuar as coisas e tem pessoas que às vezes tentam sempre nos deixar inertes perante algo que a gente pretende muito fazer. Claro que tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque às vezes a gente envolve pessoas, às vezes a gente envolve a gente mesmo e a gente envolve também a vida de outras pessoas, que não só da nossa família, mas às vezes amigos, colegas. Então as nossas atitudes, elas geram realidades e geram também às vezes prejuízo. Então a gente precisa estar sempre controlando aí o nosso ego para que a gente não faça o pior e cause o pior nas pessoas.
Mas a maior parte das vezes eu acredito que você na sua casa deve se perguntar: poxa vida, mas eu tento tanto fazer as coisas, meu óculos que caiu. Eu tento tanto fazer as coisas certas e às vezes eu não tenho o reconhecimento devido. Gente, se nem Jesus Cristo agradou a todos, que será de nós, ser meros mortais, né? Às vezes eu também fico me perguntando, e eu acho que você também se pergunta. Eu falo, caramba, mas eu tento fazer as coisas de uma forma tão certa. Por que será que não chega da mesma forma que eu estou tentando levar para as pessoas que veio até a mim? Eu estou tentando fazer o certo e as pessoas estão enxergando que eu estou fazendo errado, mas por quê? Se eu estivesse fazendo algo de mal, algo de ruim para alguém, mas não, eu estou tentando beneficiar o máximo que eu posso. E às vezes tem pessoas que não enxergam. Ou às vezes se enxergam, elas fazem de conta que não enxergam, para que elas não, por alguma deficiência, que elas não conseguem às vezes ter uma autoestima, algo aí diferente, então elas acabam usufruindo às vezes, não querem que às vezes as pessoas que têm um sucesso, um brilho a mais, é exatamente isso que eu falo, gente, um brilho a mais, que elas transpareçam o que elas apareçam. Então elas estão sempre criticando, elas estão sempre falando, nossa, mas caramba, por quê? Olha, não, eu não acho certo isso aí que você está fazendo e você faz com a melhor da intenção. Ah, mas eu não gosto. Ah, porque não sei o quê. Ah, mas cada um tem o seu direito de opinar. Ah, mas cada um tem o direito de querer o que o próximo precisa, ou às vezes a pessoa precisa. Ah, eu tenho o direito de dizer que eu não gosto. Engraçado, mas às vezes a gente tem que se policiar tanto, se calar tanto, tem tanta coisa que eu não gosto, que eu tenho vontade de chegar na cara das pessoas e falar, nossa, eu odeio isso em você, é péssimo esse teu comportamento. E eu fico calado, e eu fico quieto, mas parece que às vezes a gente não tem telhado de vidro, né? Ou às vezes a gente tem, né? E aí o que acontece? As pessoas vêm com tudo em cima da gente. Vocês já repararam isso? Vocês já pararam para pensar? Então assim, às vezes a gente até se modifica. Eu juro por Deus, às vezes tem vezes que às vezes a gente tenta, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Pessoas que às vezes estão tentando acertar, estão tentando fazer as coisas da melhor forma possível, e aí as pessoas não dão uma palavra de carinho, porque, gente, a gente precisa de aplauso. A gente precisa ser notado aqui para que a gente possa aí entender que a gente está fazendo algo de bom, que a gente está passando algo de bom. E tem muitas pessoas que não enxergam isso. E aí, em vez de elas aplaudirem, elas só ficam criticando, malhando, falando, não dão aplauso, sabe? Não dão não, olha, parabéns, não, e passa desapercebido. Vocês já repararam isso? Que às vezes tem pessoas que põem no grupo da família algo que fez de bom tal. Quer dizer, quando faz coisa de mal, nossa, a família inteira sabe, né? Aí vira a cara, não olha, não quer saber de nada, entendeu? Mas quando você faz algo de bom e às vezes você coloca, não tem às vezes uma pessoa que chega e aplauda você. Agora, quando elas fazem, elas querem todos os aplausos. Elas querem todos os reconhecimentos. E a gente, como é que fica? Né? É muito ruim isso. Então, assim, por que as pessoas hoje em dia estão tão desse jeito? Tão críticas em cima dos outros? É muito chato isso. É muito triste, porque, às vezes, como eu falei, vocês devem estar até se perguntando aí em casa. Eu acho que tenho certeza que vocês já passaram por isso. Então eu tentei fazer o certo. Olha, eu pensei que eu fosse ser aplaudida, que as pessoas iam gostar, mas ninguém gostou. E às vezes a gente acaba desistindo. Às vezes a gente acaba desistindo das pessoas. Mas aí, porque fulano é insensível. Porque fulano não liga pra nada. Mas ele ligou tanto que teve uma hora que ele desistiu. O balde transbordou. Desistiu no sentido de chegar e não ligar mais. Viver a sua própria vida. E talvez seja essa a melhor situação. É a gente viver a nossa própria vida. E não esperar reconhecimento de ninguém, só de Deus. Com certeza, olha, essa luz aqui, ela veio de Deus. Essa luz, ela vem de Deus e ela dá o reconhecimento para nós. Por quê? Porque, gente, se a gente continua ajudando as pessoas, se a gente continua tendo sucesso, fazendo as coisas da melhor forma possível, é porque Deus está do nosso lado. E aí, gente, não adianta. Ser humano não aplaude. Agora faz uma coisa errada, como eu falei para vocês. Faz algo errado para vocês verem. Nossa, vocês estão na chibata. Pode crer. Entendeu? Porque reconhecimento não vai ter nenhum. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu tenho certeza que você aí que está ouvindo isso, com certeza já sentiu desprezo, né? Desprezo
a gente muitas vezes é desprezado por algo de errado que a gente não fez e que a gente tenta ao máximo fazer certo. E às vezes é colocado na parede como se a gente não respeita a opinião de ninguém, porque todo mundo tem os seus direitos, mas ninguém tem os seus deveres, né? Aí na hora que precisa, a primeira porta que bate às vezes é a nossa, porque tem muitos que convivem aí um com o outro, e aí o que acontece? Quando chega na hora H, na hora realmente que a porca torce o rabo, como falava minha avó, saem de perto. E aí sobra quem? Sobra quem realmente às vezes é amigo de verdade, né? Então pensa aí, sabe, gente? Porque dói, às vezes a gente só receber crítica, a gente só ficar ouvindo as coisas, a gente não receber aplauso das coisas que é boas que a gente faz, a gente não tem um reconhecimento. Porque, que nem por exemplo, vocês podem ver a qualidade dos meus vídeos aí. No início, sem nenhuma, mas fui eu que editei, fui eu que produzi, sou eu que dirijo, sou eu que apresento, sou eu que manipulo os bonequinhos todinhos do infantil que eu faço para as crianças, mas eu faço isso com carinho, com amor. Eu já estou presente aqui 4 anos. Teve gente que começou e desistiu. Por quê? Porque sabe que é sacrifício, entendeu? Mas a gente é persistente. A gente é brasileiro e a gente segue em frente. Gente, tema de autoajuda, espero que tenha chegado até vocês. Não liguem para comentários, vou contar uma história para vocês. Uma vez, a serpente, ela estava atrás do vagalume até não poder mais. Sabe o que aconteceu? Ela conseguiu pegar o vagalume. Depois de várias tentativas, o vagalume fugia, corria, coitado. Estava até com sede, tão cansado que ele estava. E aí o que acontece? Ele falou, olha, eu tenho direito a uma única pergunta. Eu posso fazer? Aí a própria serpente falou, não, porque eu vou te digerir agora. Aí ele pegou e falou assim, mas por quê? Não quero saber, porque eu vou te digerir. Aí o vagalume perguntou, mas por favor, como meu último pedido, já que você vai me digerir, você tem obrigação de responder. Por que eu não faço parte da sua cadeia alimentar e você me persegue tanto? Sabe o que o próprio serpente falou? Que o vagalume, vocês sabem que tem uma luz, né? Então, a serpente virou e falou assim, olha, sabe por que eu te persigo tanto? Porque a sua luz me incomoda. E é exatamente isso que às vezes acontece. A nossa luz é tão forte que muitas vezes incomoda algumas pessoas. E aí o que elas fazem? Elas não dão valor para o que a gente faz. Mas a gente continua fazendo. Porque não importa que as pessoas não valorizem o que a gente faz, que elas não gostam do que a gente gosta. O importante é que a gente consiga ter um feeling, um ego, entendeu? E que a gente tenha Deus dentro do coração para que a gente possa conseguir continuar o nosso caminho. E, gente, segue em frente. Se vocês não estão prejudicando ninguém, se vocês acreditam no que vocês estão fazendo, não percam essa credibilidade. Porque é importantíssimo isso, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e a gente se vê no próximo conteúdo, semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tudo de melhor, vamos falar em Deus para as nossas crianças. Novembro Azul, não se esqueçam, hein? Bem, saúde!